Olá, querida mulher que vence. Nós continuamos estudando aqui sobre a mulher do fluxo de sangue que lutava para viver. Muitas de nós não temos talvez um fluxo de sangue como aquela mulher, mas temos coisas nas nossas vidas que nos tornam imundas. Aquela mulher, além de sofrer de enfermidades, de problemas sérios ali com provavelmente falta de ferro, anemia, fraqueza, ela também era uma mulher excluída da sociedade por ser imunda. Porque naquela época a mulher que tinha fluxo de sangue era considerada imunda. E aqui diz em Levíticos capítulo 15 o que acontecia com essa mulher quando ela ficava limpa. Diz aqui o versículo 13: Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em águas vivas, e será limpo. Se você deseja ser uma mulher que vive, uma mulher que não tem mais o estigma de imundície, porque Jesus Cristo já lavou você, você já foi purificada dos pecados, você precisa se lavar nas águas vivas. Mas que pecado? Do que você está falando? Olha, eu quero ler aqui com você Ezequiel capítulo 36, em que Deus ele explica o que é que fazia com que o povo dele se tornasse imundo. Ele diz assim no versículo 16: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Ele inclusive compara uma mulher no seu período de fluxo de sangue. E ele diz: Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos ídolos com que a contaminaram. Quando nós adoramos outros deuses, quando a gente derrama sangue inocente, isso traz a ira de Deus. Isso fazia com que Deus se afastasse de Israel. E ele ainda diz que por conta disso ele os espalhou entre as nações e foram espalhadas pelas terras conforme seus caminhos e conforme os seus feitos eu julguei. E aqui um pouco mais abaixo ele vai falando que apesar de todas esses erros, esses pecados que fizeram com que Israel se tornasse imundo, Deus ele tinha um plano de limpar, ele tinha o propósito de mudar a história de Israel. Talvez você diga: olha, eu também me identifico com essa passagem, eu também me identifico com a mulher do fluxo de sangue que se sentia imunda, porque eu tenho vivido uma vida de prostituição, eu tenho vivido uma vida de adultério, ou eu tenho vivido uma vida em que meu coração vive sujo de um monte de ídolos. Tem um monte de coisas que existem dentro do meu coração, o ídolo da raiva, do ódio, da vingança, e nada disso deveria estar no seu coração. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não é a vingança que vai te trazer justiça, não é a ira que vai chegar e vai resolver os seus problemas. Você precisa deixar Deus reinar na sua vida. A palavra de Deus diz em Mateus 22, versículo 38, que o grande mandamento é amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, mente, ou entendimento, dependendo da tradução, e com todas as suas forças. Diz ali também nessa passagem de Lucas. Lucas também traz essa versão. E nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Lucas 10, 25 fala isso. Precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração e não deixar que nenhum ídolo fique no nosso coração. E olha só o que Deus promete quando nós tomamos essa decisão de nos purificarmos. Ele diz assim, versículo 25: Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, coração humano, e não mais aquele coração de pedra, endurecido, que quer viver para o pecado obstinadamente, como se o pecado saciasse, salvasse e alegrasse alguém. Claro que não. É só satisfação temporária que depois só traz peso de tristeza, porque magoa muitas pessoas. Inclusive, o principal, Deus, né? E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne.
e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E ali a gente vê uma obra maravilhosa que o Senhor faz. Depois você medita até o final do capítulo, em que ele diz que vai fazer com que nós sejamos como o jardim do Éden. Deus deseja fazer essa obra de transformação na sua vida. Peça a Ele que Ele derrame águas puras. Se lave nas águas limpas do Senhor. E seja você também uma mulher que vence em Cristo Jesus.